Pronto, então, oficialmente, boa tarde a todos e todas. Uma satisfação tê-los aqui, seja a banca, seja quem nos tá, também veio para prestigiar o trabalho da Bruna, que vem apresentar hoje o TCC dela, intitulado Sociobiodiversidade e Soberania Alimentar, um estudo de caso em 3 diferentes hortas comunitárias de Belo Horizonte. A gente tem, e agradeço de antemão a banca por ter aceito, a gente tem hoje como banca o professor Leonardo Guasso, lá do campus Urupema, resumidamente é engenheiro agrônomo com doutorado em fitotecnia, e o professor Gabriel Ferreira Rocha, lá do Instituto Federal de Brasília, que é gastrônomo e é especialista em educação. Então, a gente tem uma banca que eu acredito que tem uma boa aderência ao trabalho, e pessoalmente, em algum momento eu trabalhei e eu estudei com algum deles, então hoje tem uma certa satisfação de podê-los ter hoje dividindo esse momento aí como profissionais. A Bruna vai ter 20 minutos para apresentar e depois a gente passa as arguições. Não tem um tempo, eu até muda um pouquinho, né, de programa para programa, mas a gente não tem um tempo definido para arguições, mas eu acredito que é em torno de 10 a 15 minutos, e se precisar de um pouco mais, não tem problema nenhum. Então, Bruno, eu passo a palavra, a gente testou antes, estava tudo funcionando. A gente tem como prática desligar as câmeras para evitar alguns problemas. Eu sei que deve ser um pouco mais angustiante quando a gente não apresenta e ninguém está nos vendo, mas costuma funcionar um pouquinho melhor e evita que a gente não consiga ver adequadamente a apresentação. E cada um de vocês consegue controlar o que quer ver, consegue pôr a apresentação maior, consegue... Quem mexer para si não altera para os outros, tá? Então podem ficar à vontade para configurar como acharem melhor. Então, quando eu passo a palavra, a gente deixa aí para fazer o uso da palavra para fazer a defesa. Então, boa tarde. Como o professor Juscelio já falou, meu nome é Bruna. Hoje eu venho apresentar a defesa do meu TCC com o título de Sociobiodiversidade e Soberania Alimentar, um estudo de caso em 3 diferentes hortas comunitárias de Belo Horizonte. Olha a configuração. Eu inicio com uma referência de Monteiro 2023, que fala: o estudo da alimentação é primordial para o entendimento das relações humanas e desenvolvimento social, identificando a desnutrição no Brasil como um problema de renda, saúde, educação, saneamento básico, um problema quanto à cobertura dos serviços públicos. Entendendo que, dentro de Belo Horizonte, credenciadas pela prefeitura, tem 42 hortas comunitárias e falta-se estudos a respeito dos impactos dessa ação na alimentação das pessoas que usufruem dela. Assim, o estudo da alimentação no seu caráter político e social é importante para a construção de iniciativas públicas de promoção de segurança alimentar. O problema levantado é como as hortas comunitárias podem ser medidas públicas eficazes de manutenção da sociobiodiversidade, cultura alimentar e, sucessivamente, diminuição da insegurança alimentar dentro da cidade de Belo Horizonte. O objetivo geral do meu trabalho foi analisar o impacto que as hortas comunitárias da cidade de Belo Horizonte têm na vida e na alimentação das comunidades que a usufruem, e para isso, identificar a formação das hortas comunitárias, como ocorre a seleção dos cultivares plantados, a mudança na alimentação da comunidade após a instalação das hortas e os impactos das hortas para a sociobiodiversidade. A metodologia do trabalho foi uma pesquisa quantitativa com método indutivo através de entrevista semi-estruturada. E o trabalho ele foi dividido em 3 momentos. Em um primeiro momento, um estudo bibliográfico sobre agricultura urbana dentro de Belo Horizonte, soberania alimentar e agroecologia, hortas comunitárias e as hortas comunitárias em Belo Horizonte. Depois disso, foi feita a seleção dos espaços que seriam visitados. E no segundo momento, foi feitas as visitas nas 3 hortas selecionadas: o Escadão Agroecológico, Horta da Baixada
e o Comupra, o projeto CSA by Onça. E, por último, uma análise dos dados estudados. Bom, na discussão do nosso trabalho, a respeito da seleção das hortas, ela foi feita a partir de 3 momentos. Primeiramente, o cadastro da prefeitura, com as 42 hortas. Posteriormente, isso foi selecionado as hortas onde foi mais fácil o contato com os responsáveis das hortas. E, por último, foi selecionada as 3 hortas selecionadas pelo fato delas apresentarem propostas de hortas diferentes, que mais à frente eu vou detalhar cada uma delas. A construção de uma horta comunitária, ela se dá basicamente a partir da mobilização comunitária e depois da mobilização comunitária, uma busca através da prefeitura pelo credenciamento do espaço, para a legitimização do espaço mesmo. Da organização das hortas, das 3 hortas visitadas, cada uma delas apresentam propostas e organizações diferentes e que pude analisar no decorrer do trabalho que a horta presente no espaço do Conselho Comunitário do Ribeiro de Abreu, que seria o Comupra, foi uma horta bem melhor estruturada do que as outras 2 hortas visitadas, que foram construídas à base da vizinhança mesmo. Em relação à participação do poder público, ela ocorre principalmente com o credenciamento do espaço. Depois que ocorre o credenciamento do espaço, a prefeitura ela dá assistência com as podas e manutenção de limpeza do espaço, e uma visita de primeiro momento, quando acontece o credenciamento, com agrônomo para apresentar os cultivares que a prefeitura tem a oferecer e uma forma de o manejo do solo, como eles vão conseguir plantar de forma agroecológica, que são os intuitos das hortas comunitárias, que são os intuitos delas. Sobre a seleção dos cultivares, através dos responsáveis que eu entrevistei, eles relatam que a maioria do que é plantado nas hortas, eles conseguem a partir das doações dos próprios voluntários, através de eventos de trocas de muda entre hortas comunitárias e também através da prefeitura. Os impactos das hortas comunitárias, de forma geral, que foi possível perceber, em primeiro momento, foi a questão da segurança dos moradores, isso pelo fato de que os espaços ocupados pelas hortas eram espaços ociosos, na maioria das vezes utilizados para deixar lixo, acúmulo de lixo, animal e até atividades ilícitas. Além disso, os voluntários também relatam a melhora na autoestima e na saúde mental dos envolvidos, com impacto na mudança da alimentação e geração de renda em algumas das hortas. Sobre os impactos, eu coloquei um relato de uma integrante da Horta da Baixada e uma referência de Werneck 2022, de uma reportagem. A integrante da Horta disse: eu estava muito depressiva, triste mesmo. Com o trabalho aqui, ganhei ânimo, vida nova. Venho cedo com a garrafa de café e, se deixarem, fico sem almoço até tarde. Além disso, consigo dinheiro para comprar o pão de cada dia. E Werneck, em uma reportagem de 2022, ele diz: as hortas comunitárias em Belo Horizonte têm sido responsáveis
por promover a inclusão social e a integração dos moradores em atividades produtivas, melhorando a autoestima e a saúde mental dos envolvidos. Bom, a primeira horta visitada foi o Escadão Agroecológico. O Escadão, ele é construído em 2018, depois que acontece na região, que é do bairro Esplanada, onde o Escadão reside, o curso de trilhas agroecológica, que é proposto pela prefeitura. Alguns moradores participam desse curso e depois do curso eles têm um interesse de construir um espaço agroecológico dentro ali do bairro. Então eles começam a conversar e tentar identificar algum espaço e pensam no espaço onde hoje reside o Escadão, que é um lote vago, bem íngreme, ao lado de uma escadaria, ao final de uma rua sem saída do bairro, que era um espaço que é um espaço de muita passagem, só que era um espaço antes utilizado para muito lixo e que é um espaço bem perigoso pelo fato de ter um mato mais alto, ter muito animal, pessoas usarem como esconderijo, tudo isso. Das plantações que já ocorreram no Escadão, o voluntário relata para a gente que é goiaba, acerola, pitanga, amora, romã, cana, tomate, limão e punks como jambu, taioba, feijão andu, bertalha roxa, coentro selvagem, alho social, orapronobis e medicinais como erva cidreira, tanchagem, guaco e armetísia. O Escadão Agroecológico, como eu falei que é um espaço de passagem, ele é um espaço que fica aberto. Então, todas essas produções, elas acabam ocorrendo de uma forma bem... Tem uma rotatividade muito grande nessas plantações, então eles têm que fazer tem que sempre estar fazendo manutenções no espaço, porque acaba entrando pessoas e degradando bastante o espaço. Dos objetivos principais do projeto do Escadão é que seja um espaço com papel educativo, fonte de aprendizagem e não apenas alimento, com debate sobre agroecologia, segurança alimentar, valorização de saberes ancestrais, oficinas sobre agroecologia e promoção de encontros culturais em um espaço urbano ou desocupado por lixo e insegurança da comunidade, além de vivências com escolas e eventos culturais. Dos principais desafios é a adesão contínua dos voluntários e a manutenção do espaço. Como eu havia falado, pelo fato do espaço ser aberto, eles têm grande dificuldade em fazer a manutenção contínua desse espaço. E com isso, eles também têm a dificuldade da adesão contínua dos voluntários, que muitos acabam desistindo por ver que às vezes faz um trabalho e depois alguém pega algum produto, arranca alguma muda, todas essas coisas. Aqui são algumas imagens. Na primeira imagem é uma foto de baixo para cima do escadão. E aqui mais três imagens de produções do escadão. Aí na foto de cima é a escadaria mesmo, escrito Escadão Agroecológico, onde normalmente quando acontece vivências e aulas, eles utilizam esse espaço da escada mesmo para fazer essas aulas com crianças, essas coisas. O segundo espaço visitado e o espaço mais novo visitado é a Horta da Baixada. Ela foi criada em 2021 através de uma iniciativa da comunidade ao redor do espaço, que seria basicamente os vizinhos ao redor do lote, onde que hoje reside a Horta da Baixada.
essas pessoas, esses vizinhos, eles começam a se sentir incomodados por conta desse lote vago do lado da casa deles, que acaba atraindo animais e outras pessoas acabam depositando lixo. E quando em 2019, eles entram na prefeitura pedindo a posse do espaço através desse programa de credenciamento de áreas para a criação de unidades produtivas. A prefeitura concede a posse do espaço para eles fazerem as produções, e assim que eles conseguem o espaço, a primeira atitude deles é fechar o espaço para que as pessoas fechar o espaço para que as pessoas não utilizem dele ainda, continuem entrando e colocando lixo. Depois eles fazem a limpeza do espaço com a ajuda da prefeitura, o preparo do solo e, juntamente também com a prefeitura, eles conseguem a concessão de água através da prefeitura. Então, a prefeitura ela faz uma instalação de irrigação sem cobrar sem cobrar a água daquele espaço. Depois disso, eles entram para a fila de mudas para conseguir as mudas da prefeitura para começar o plantio no espaço. Que já foi plantado nesse espaço milho, feijão andu, tomate, diferentes abóboras, couve, coentro, girassol, salsinha, cebolinha, alface, almeirão, espinafre, capim-cidreira e camapum. Dos principais objetivos da Horta da Baixada é a produção de alimentos mais saudáveis, em especial aos participantes do projeto, cuidar do espaço ao redor de onde mora e ocupar um espaço que antes trazia insegurança. Dentro dos desafios está a instabilidade dos voluntários, principalmente pelo que os voluntários e o organizador principal me contou em entrevista, pelo fato de ter muita rixa entre os próprios voluntários. Então, isso é o principal desafio que eles têm mesmo, pelo fato dos voluntários não se darem tão bem e aí eles não conseguirem ter um planejamento mais contínuo do que é produzido, quem vai colher, como vai ser dividida a produção, todas essas coisas. Aí aqui são algumas imagens. A primeira imagem de quando eles pegaram o lote, aí já um pouco mais limpo, já com a cerca feita. Depois a limpeza, o preparo do solo e quando eles começam as plantações, as primeiras plantações. E aqui outras imagens de outras plantações. E o terceiro espaço visitado é o Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu, Comupra, que é um conselho comunitário criado em 2021 com o objetivo de integrar a comunidade com o Ribeirão do Onça, que é um ribeirão que passa dentro da comunidade, e melhoria na vida da comunidade, gerando ações com educação, saúde, lazer, geração de renda, ecologia, consciência cidadã, com o intuito de mostrar a potencialidade desse espaço para a prefeitura e, assim, conseguir da prefeitura políticas públicas para o tratamento do Ribeirão do Onça. Dentro do espaço do Conselho Comunitário, existem hortas desde 2016, mas o projeto CSA by Onça, ele se inicia no final de 2020. Antes do projeto, o que tinha nas hortas, o que era produzido, ele era dividido entre os voluntários, e a partir desse projeto, que foi uma ideia de uma voluntária no início no período de pandemia, que era juntar, fazer cestas com os produtos plantados e distribuir para famílias carentes da região. Mas no decorrer da construção do projeto, essa voluntária ela desiste de dar continuidade no projeto e o projeto vai para o Conselho
como um todo, assim, sem ter uma única voluntária. E aí eles alteram que eles constroem as cestas as básicas a partir de um credenciamento prévio, então eles divulgam na comunidade a cesta, a comunidade faz um cadastro prévio dessa cesta, podendo escolher se a pessoa quer uma cesta individual com 6 produtos ou uma cesta família com 10 produtos. E essa cesta, você paga você paga um valor mensal pela cesta e ela entregue uma vez por semana, todas as segundas-feiras, eles juntam e eles entregam essas cestas. Por isso que esse projeto ele é um projeto totalmente fechado à comunidade. Elas entregam essas cestas somente para as pessoas que moram no bairro Ribeiro de Abreu ou no bairro Conjunto Ribeiro de Abreu. E ou se outras pessoas quiserem, elas vão até a sede e fazem a retirada. Sobre as cestas, são, como eu já disse, são 2 tipos de cestas, ou individual ou tamanho família, que vai variar entre 6 a 10 produtos, de acordo com a sazonalidade da horta. Além dos produtos frescos da horta, elas também possuem tanto os produtos cosméticos naturais e doces artesanais que são feitos por voluntárias com produtos da horta também, com frutas, com ervas medicinais da horta, e inseridos na cesta como uma forma de divulgação do trabalho dessas mulheres também, e geração de renda para elas. Dentro de algumas das plantações que tem no espaço do Comupra, alface, acelga, Ora pronobis, taioba, tomate, coentro do mato, coentro, cebolinha, salsinha, cenoura, manjericão, hortelã, goiaba branca, goiaba vermelha, laranja do mato, jabuticaba, manga, pitaia, beldroega, cidreira, picão, amora, pitanga, capuchinha, mamão, peixinho, azedinha, milho, feijões, banana, jiló, entre outros. Dos objetivos do projeto estão a melhoria nas condições alimentares da comunidade do Baixo Onça, geração de renda para os voluntários com a produção de doces e cosméticos, geração de renda para novos e antigos projetos do Conselho Comunitário, espaço de convívio e aprendizagem, e aqui foi um erro de digitação, mostrar ao poder público as potencialidades das ações da comunidade, apoio e incentivo a outras ações comunitárias, e como desafios, ampliação da rede de distribuição e o incentivo do poder público, porque, diferentemente das outras 2 hortas, a horta do Comupra e todo o Conselho Comunitário do Comupra, ele é uma organização sem incentivo público. Então, uma das ideias deles para conseguir ampliar esse projeto seria o incentivo público mesmo, por parte da prefeitura, e a ampliação da rede que ajudaria também na ampliação da rede de distribuição. Aqui são algumas imagens do espaço. O espaço deles é um espaço bem amplo se não me engano, acho que são 5.000 metros quadrados. É uma grande fazenda mesmo, dentro da comunidade. E aqui algumas imagens da cesta. A cesta que eles distribuem, essa cesta centralizada. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse. Só que além dessas, eles produzem algumas outras cestas como forma de arrecadação também, de forma sazonal. Se não me engano, essa primeira é uma cesta do Dia das Mães e essa segunda é uma cesta de festa junina, com produtos também feitos pelos voluntários, através de ingredientes da horta, né? Aqui tem um mel, tem biscoito, aqui são cocadas.
Das considerações finais do trabalho são que as hortas comunitárias elas fornecem acesso a alimentos frescos e saudáveis que muitas vezes são caros ou difíceis de encontrar em áreas urbanas, promove a segurança alimentar e nutricional, a inclusão social, a conservação ambiental e a geração de renda, reduz custos de produção de alimentos e a dependência de supermercados e outros fornecedores externos, e ressaltar a importância entre a coparticipação entre a prefeitura e a comunidade local para fortalecer esses projetos e a manutenção de saberes tradicionais, com a maior distribuição e incentivo na produção e cultivo de plantas alimentícias não convencionais. As referências, e foi isso. Muito obrigada. Obrigado, Bruna. E agora a gente passa para ato contínuo para a arguição. Não sei se é um hábito de universidade, a gente costuma sempre chamar o membro externo, né, à instituição, então vou pedir que o professor Leonardo faça uso da palavra para fazer a sua arguição. Então, boa tarde. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao professor Juscelio, né, um colega e amigo ali de longa data, né, acho que uns 15 anos, talvez, mais ou menos. Né? Então, muito obrigado a Bruna, a ti também por ter me convidado, né, por ser banca, né, é uma satisfação muito grande, e é um tema, e também parabenizar também tu e o orientador pela escolha do tema, né, essa questão de hortas urbanas, etc., é uma coisa que cada vez mais, né, está mais em voga e vai aumentar muito mais, né, e uma coisa só para a gente exemplificar isso daí, né? Lá no departamento no departamento de fitotecnia, lá na URGS, né? Tem a professora Tatiana, que ela que é responsável por essa parte de hortas urbanas. Ela é muito legal, muito dinâmica. Ela que é da parte de olericultura, né? E os outros professores de outras áreas, inclusive da viticultura, estão chateados com ela, porque os alunos agora só querem fazer projetos com ela, programas com ela, só se interessam em fazer, inclusive, pós-graduação com ela, e não estão mais querendo saber de fruticultura, de outras áreas, né, de viticultura, justamente porque é muito interessante, né, é uma coisa muito... E está crescendo aí, né, com a pandemia, eu acho que vai ter um crescimento, teve um crescimento maior, né, porque até tu comentaste alguma coisa ali no teu trabalho, né, a pandemia fez com que as pessoas, né, a princípio tivessem uma preocupação maior com os alimentos, com a sua saúde, com os alimentos que elas estão consumindo, né. Então, as hortas urbanas que proporcionam ter esses alimentos frescos, saudáveis, com menor uso de insumos, sobretudo agrotóxicos, ou sem uso de agrotóxicos, né, e perto, né, eu acho que é uma questão bastante interessante. Então, parabéns pelo tema e achei bastante interessante o teu trabalho, tá? Também o teu texto, deixa eu dar uma olhadinha aqui que ele está aberto só um pouquinho. De maneira geral, está muito bem escrito, tá? Tem algumas correções que eu fiz, mas eu não sei se depois é permitido eu enviar um arquivo com as correções. Eu acredito que sim. Você sabe informar melhor, José? Eu acho que pode ser. Eu acho que eu posso enviar para o Juscelio, daí ele envia para Ele você, me pode ser? encaminha. Isso, porque daí tem coisas aqui, talvez alguma coisa né, de correções pequenas, assim, mas de maneira geral o trabalho está muito bom mesmo, tá? Parabéns. Obrigada. Vamos ver. Aqui, né, na página, eu tenho mais, na verdade, algumas considerações para fazer do que perguntas, porque o trabalho está muito bom mesmo, tá? Então, na verdade, vão ser só elogios, certo? Na página 4, né, tu comenta ali na questão da agricultura, né, que a partir da década de 50, 60, houve um processo ali
de formação desses complexos agroindustriais, maior uso de insumos na agricultura, etc. Né? Esse processo até tu não comenta, acho que tu pode, se quiser escrever um parágrafo, alguma coisa. Ele se chamou Revolução Verde. Embora tenha um nome bonito, né, Revolução Verde, na verdade teve o seu lado bom e teve o seu lado ruim. O lado ruim, o lado bom, né, começando por as coisas boas, é que de fato houve um aumento muito grande da produção de alimentos. Tá? Então, isso é uma coisa inegável. E embora tenha havido, e ainda há, uma questão do desflorestamento, da queima de florestas, etc. Tá? Mas a produção ela aumentou muito mais do que o tamanho da área. Né? Então, isso teve esse lado bom, né? Aumento da produção, né? De maneira geral, porém, teve o lado ruim, que é esse que tu, como tu comenta ali, né? Que é, cada vez mais, né? Foi feito basicamente em essa Revolução Verde foi baseada em 4 ou 5 pilares. Uso intensivo de sementes altamente produtivas, né? Então, ali temos, inclusive, sementes melhoradas, até geneticamente modificadas a gente tem. Uso intensivo de fertilizantes, uso intensivo de produtos fitossanitários, agrotóxicos e de mecanização. Então, o que acontece? Isso proporciona, de fato, um aumento muito grande da produção, mas proporcionou uma dependência desses insumos externos muito grande também. Tanto que hoje um produtor, né, seja um produtor de hortaliças ou um produtor mesmo de grandes culturas, soja, milho, ele não consegue concorrer com alguém que usa esses insumos, até porque as sementes hoje que tem disponíveis no mercado, elas já são mais adaptadas para que tem esse pacote aí de fertilizantes, agrotóxicos, etc. Né? Então, manter nessas hortas urbanas essa temática ali, né, é muito importante para que tenha uma independência do produtor, seja na urbano, seja no rural, uma independência maior dele em relação a esses insumos, né? Certo? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Né? E muito interessante também, eu gostei muito interessante que tu colocou as espécies, né? Olha só a diversidade de espécies vegetais, feijão, frutíferas, né? Que eles produzem. E isso que é muito importante na questão da agroecologia, porque o que acontece? Por que a gente tem que usar muitos insumos, muito agrotóxico numa lavoura de soja? Porque eu vou ter lá 1.000 hectares que vai ser só de soja. Então, as pragas, os fungos, os insetos, eles vão estar ali no paraíso deles, porque ele vai ter 1.000 hectares de plantas para conseguir se alimentar. No momento que eu tenho essa diversidade de plantas, né, como tu comentou ali, o que é o inseto ou o fungo que se alimenta, por exemplo, da jabuticaba, ele não vai se alimentar do feijão, né, não vai se alimentar do outro. Isso faz com que eu não tenha um desequilíbrio populacional dessas pragas, né, fazendo com que eu possa cultivar de forma orgânica, né, ou agroecológica. Então, é fundamental ter essa diversidade nos cultivos, tá? Mais algumas coisas que eu coloquei aqui, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha. Mas é pouca coisa mesmo, tu vai ver que... Assim, uma pergunta que eu gostaria de fazer é qual dessas 3 hortas, desses 3 projetos que tu visitou, qual que tu acha que está mais bem organizado e tem mais perspectivas e que as pessoas estão mais
contentes, que está tendo mais resultados? Qual que tu considerou isso? O último projeto, o É. CSA Baionça, que eu até coloco como uma reflexão o fato dele estar dentro de uma organização comunitária. Então, ele acaba sendo mais organizado mesmo do que os Sim. outros que é como se grupo de vizinhança mesmo, não tem esse viés tipo mais organizacional mesmo, esse Certo, as político pessoas assim. não têm tanto compromisso, assim, pode-se dizer, né? Isso. Tá. Eu também, lendo teu trabalho, realmente deu para perceber isso. Outra pergunta, assim, o que que tu acha? Na verdade, qual que é a prefeitura, né, que é o que eles têm mais apoio, qual que é no que ela se insere nisso? O que que ela está de auxiliando para esses projetos? Qual que é o auxílio, a assistência que ela tem dado? Então, o contato que eu tive tipo, com a prefeitura foi em relação com o relato dos próprios voluntários. No caso do projeto do CSA Baionça, eles não têm contato com a prefeitura, eles têm muito contato com redes privadas, com a universidade, mas diretamente com a prefeitura eles não têm tanto contato. Uhum. Agora, os outros dois projetos, eles têm o contato da prefeitura a partir de um outro projeto da prefeitura que chama BH Mais Verde, que eles têm a isenção da irrigação, então eles não pagam a água do espaço. Quando eles conseguem o credenciamento da área, eles um agrônomo da prefeitura ele vai lá e aí ele dá eles falaram que ele dá um curso, como se fosse um curso, mas é um curso de um dia e ele só vai naquele primeiro dia em si e meio que fala algumas coisas com eles e depois não tem mais um contato com essa pessoa. E aí eles conseguem da prefeitura também tanto equipamento, empréstimo de equipamento para fazer as podas e limpeza, e através do cadastro na prefeitura eles conseguem algumas mudas. Só que Uhum. as mudas, na verdade, eles entram para bancos de mudas, assim, então, que eles relatam. A prefeitura ela disponibiliza as mudas, mas a maioria do que é plantado, na verdade, é por doação, porque até você entra na fila, até conseguir disponibilizar essas mudas, acaba demorando muito. Aí, se você não começa a plantar, começa a subir muito mato de novo, então Claro. eles acabam. A maioria das plantações são de mudas por doação mesmo, dos Uhum. voluntários ou com outras hortas. A horta esse projeto do CSA, ele dá muito apoio para essas outras hortas, porque o espaço deles ele é muito grande. Então, a semana passada mesmo, que eu estava acompanhando, eles fizeram uma nova contenção do escadão agroecológico. E no CSA eles têm bambu, então eles que forneceram o bambu para fazer a contenção do escadão. Então, eles têm essas conexões mais entre eles também. Interessante. E assim, por exemplo, se tu fosse sugerir para a prefeitura qual tipo de ações tu ia sugerir que tu, a partir do teu diagnóstico, que tu acha que seria importante, interessante para que a prefeitura, o poder público, fizessem nessas hortas urbanas? Então, pelo que eu percebi, que o maior desafio deles é essa questão da manutenção dos voluntários mesmo. E eu acredito que uma das dificuldades para a manutenção dos voluntários é o fato de não ter esse apoio técnico da prefeitura. Então, eu acho Uhum. que se fosse eu acho que de primeiro momento seria ter esse apoio técnico, esse acompanhamento. Por exemplo, a prefeitura ela credencia aquele espaço, mas ela fazer talvez de 3 em 3 meses ou duas vezes no ano, mas ela ter esse controle para ela ver como que está indo aquele projeto e ter esse incentivo, que eu acho que isso ajudaria para manter, que as pessoas não iam sentir que estavam só
só na mão delas, assim, dependendo só do esforço dela, fosse algo de uma via de mão dupla mesmo. Claro. Ah, perfeito, até mais vezes, eu acho que uma vez por semana poderia haver um acompanhamento, né? Isso aí. Sim, Imagina para sim. uma prefeitura grande assim como Belo Horizonte, não seria. Na verdade, não é um custo, é um investimento que a prefeitura estaria fazendo, né? Sim, exatamente. Até pelo fato que todos esses cadastros eles são feitos por regionais. Uhum. Então, é uma responsabilidade das próprias regionais, assim, de você você ter um cuidado ali daquela regional, você cuidar das hortas ali que estão na sua região. Perfeito. Bom, não sei, mas eu já estou satisfeito, Juscelio. Então, muito obrigado mais uma vez e quero parabenizar a ti e a Bruna, então, né, pela apresentação, pela escolha do tema, pelo trabalho. Parabéns. Obrigada. Obrigado, professor Leonardo. Chamo agora então o professor Gabriel para fazer a arguição. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Então, vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Quero agradecer ao Juscelio pelo convite, parabenizar a Bruna, tá, pela excelente apresentação. Eu tenho uma certa ligação com isso, porque toda a minha família aqui em Brasília são produtores rurais já há mais de 40 anos. Inclusive, a cidade que eu moro é um polo de produção de hortifruti, e a minha família toda é agricultura familiar. Aqui na cidade que eu moro, chama Braslândia, a gente tem um projeto de horta comunitária que começou já tem um tempo, e é um projeto exitoso, mas também carece de mais atenção do poder público, políticas públicas voltadas para isso. A gente tem a matéria aqui em Brasília que tem curso de agroecologia, de capacitação para lidar com esse tipo de projeto. Porém, depois de feita a capacitação, de destinação da área e tudo, os voluntários ficam praticamente no sistema lá de faça você mesmo. E muitas das vezes, o que acontece, eu até conheço uma senhora aqui que chama Dona Odete, que ela está responsável agora por essa horta, fica a uns 3 quilômetros da minha casa. São pessoas em situação de vulnerabilidade e que eles não têm noção, principalmente de gestão. Então, acaba que a rotatividade, o turnover é muito alto entre os voluntários e por várias vezes o projeto já capengou e correu o risco de acabar. E aí vem alguém, dá um gás novo, conversa, tenta retomar. Então, eu acredito que é um projeto exitoso, esse modelo. Teve até uma matéria no Fantástico há uns 3 meses, não sei se vocês assistiram, falando disso, nas grandes capitais do Brasil. E, assim, a gente tem intenção também de implantar um projeto parecido com esse lá no campus Riacho Fundo, porque a gente tem o curso de gastronomia lá. Muitos desses alimentos, esses punks, a gente tem dificuldade em adquirir para trabalhar com os alunos. A gente não acha para aquisição. E a gente sabe que tem muita ruptura, porque são insumos também perecíveis. Então, a gente tem a ideia lá de tentar implantar uma horta dessa, a fins pedagógicos mesmo, e para atender o campus. Eu acredito que, como você colocou, eu fiquei curioso num ponto. Como que é feita a gestão, né, desse projeto mais exitoso, que, se eu não me engano, foi o último que você comentou. Como é feita a gestão do projeto? Os voluntários, eles fazem a gestão ou tem alguém que auxilia eles, que tem uma formação em administração ou em alguma outra área, que possa conseguir trabalhar a escala, talvez, desse projeto, porque ele tenha uma receita e ele seja sustentável, digamos, no médio e no longo prazo? Pensar a coisa como uma empresa mesmo, de fato, assim, ou como uma parte financeira, como é que a gente faz na nossa casa, quando a gente tem educação financeira, para que isso seja perene, entendeu? Para que ele não fique, às vezes, um pouco correndo risco de ser extinto, ou de ter dificuldade aqui e acolá e acabar com o projeto. Então,
como o projeto ele faz parte do Conselho Comunitário, dentro do Conselho Comunitário eles têm como se fossem setores de organização, assim. A pessoa que eu conversei, que foi a principal pessoa que eu conversei, ela é como se eles não se denominam com nenhum cargo, mas ela é como se fosse a líder do Conselho Comunitário no momento. E aí, automaticamente, ela é a líder desse projeto da horta, né? Que reinveste na cesta básica. Como as cestas básicas, elas são remuneradas, hoje em dia, na época que eu fui lá fazer a visita, ela me explicou que no atual momento, igual em 2022, eles utilizam o dinheiro da cesta e eles pagam um salário para um dos voluntários. Então, ele deixa de ser voluntário, ele trabalha lá, ele fica trabalhando lá. E aí na verdade, são 2 voluntários. Um trabalha por meio horário e recebe por isso, e um durante 8 horas, durante 6 vezes na semana. E aí os outros voluntários, que eles ficam mais de acordo com a disponibilidade, essas coisas todas. Mas a horta em si e o projeto, ele é gerenciado, ele se mantém principalmente por essas pessoas que trabalham ali dentro e essa organizadora. Só que ela é uma líder do Conselho Comunitário, não especificamente desse projeto. Como líder do Conselho, o Conselho Comunitário do Comupra, ele tem muito incentivo de alguns cursos da UFMG aqui de Belo Horizonte. Então, os alunos desses cursos, eles dão alguns apoios para o conselho, por exemplo, nessas questões de financeiro, questão de divulgação, rede social, eventos. Tudo isso ele é feito através desses jovens estudantes, junto com o conselho. Aí eu não cheguei a pesquisar, eu não sei se tem talvez um projeto de extensão ali dentro da UFMG, dentro de algum curso, mas eu sei que são alunos da UFMG que fazem eles fazem curso tanto de gestão de negócio, marketing, para gerenciar o Instagram, essas redes sociais, eventos, e aí eles dão curso também de computação, porque a maioria dos voluntários de todas as hortas e desse projeto especificamente são pessoas já aposentadas, são pessoas mais velhas, tipo, muitos idosos mesmo. Então, eles dão curso de computação, dão cursos no geral. Isso tudo através desses alunos mesmo. Tranquilo, entendi. Obrigado pelo retorno. Eu tinha ficado com essa dúvida aí. Nada. No mais, é isso aí. Parabéns. Obrigado por sanar essa dúvida pequena aí e sucesso, tá bom? Obrigada. A câmera sempre demora um pouquinho mais para ligar. Aqui, tá. Obrigado, professor Gabriel. Então, agora a gente tem a etapa de deliberação. Para essa etapa, eu vou pausar a gravação do vídeo. Vou pedir que a Bruna fique nos aguardando aqui. E a gente eu vou passar para vocês, deixa eu só copiar aqui. Oh, meu Deus, ele saiu da reunião porque eu não tinha, só um pouquinho. Vou deixar aqui no bate-papo para vocês o endereço dessa sala. A gente faz as deliberações e depois a gente retorna aqui. Pronto, então a gente voltou aqui, Bruna, para te dar o retorno das deliberações. Eu queria dizer que eu fiquei... Às vezes a gente não consegue assim, exatamente disfarçar, mas eu fiquei bastante satisfeito com como o teu trabalho foi visto, tá? Então, de antemão, sim, o teu trabalho está aprovado.
está com 8,2 no trabalho escrito e com 9,75 na apresentação. Então, queria aqui desejar, expressar a minha gratidão por ter te orientado e, enfim, te dar os parabéns por ter chegado a esse resultado. Para não falar demais, eu já vou agradecer uma vez mais a banca, e claro, depois que eu vou passar a palavra à Bruna, se vocês quiserem também fazer algumas considerações finais, fiquem à vontade, mas eu, de minha parte, fico bastante satisfeito com o resultado de hoje. Bruna, a palavra é tua. Eu não vou, a gente não tem, desculpem, em lugar nenhum, eu acho um horror, né, fazer leitura de ata, né, então, para dizer que sim, que a gente aprovou, né, não está dito que a gente tem que fazer. Então, claro, ela vai ser redigida com a aprovação e com a nota auferida. Bruna, pode fazer uso da palavra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você, Juscelio, pela orientação em todo esse tempo, né, que esse trabalho demorou um pouco para sair. Por toda a orientação, pela construção do trabalho mesmo. Agradecer o Leonardo e o Gabriel pelas pontuações e pela presença deles. Estou realmente muito feliz com o resultado. Desculpe, a gente deixou o meu microfone aberto, não tinha percebido. Se vocês quiserem falar, menos fiquem à vontade. Eu quero só mais uma vez parabenizar a Bruna, tá, Bruna? A gente sabe que não é fácil, é um funil, mas que bom que você foi até o fim e atravessou esse funil aí e agora deu tudo certo, tá mais tranquilo. Acredito que você foi muito feliz na escolha do tema, eu gostei bastante, até falei com eles, comentei com eles. E desde já sucesso para você aí e que você continue na sua caminhada aí, que não pare. Agora pensar em outro degrau aí, continuar subindo, tá bom? Parabéns aí, sucesso. Obrigada. Eu também só tenho a agradecer e parabenizar a Bruna e o professor Juscelio, né? E parabenizar também pela escolha do tema, gostei bastante, o trabalho também estava, de maneira geral, muito bom, tá? Então, desejar sucesso na tua carreira, na tua vida. Obrigada. Gente, sendo assim, agradeço a vocês mais uma vez. Espero vê-los em breve. O Gabriel quase vi até ontem, mas a gente acabou se... O Léo também, umas 2 semanas antes de quase, mas acabamos não nos vendo. Espero vê-los aí em breve. E que a gente também possa, em algum outro momento, estar junto em alguma outra atividade acadêmica. Então, obrigado mesmo pelas considerações e por terem aceitado ser banca desse trabalho. E, Bruna, eu vou encerrar a gravação agora, e aí você fica um pouquinho para a gente já conversar sobre os próximos passos. Então, gente, muito obrigado. Okay. Uma boa semana, até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço. Não, eu não fiz o print, gente. O print é bonitinho de fazer, né? Eu já tirei até o... Olha, hoje, a segunda-feira, né? A segunda-feira é um dia meio 1, 2, 13... Deu certo? Não, botei no lugar errado. Eu mudei de teclado, eu não sei usar. Agora sim. Agora foi. Obrigado, gente. Até mais. Valeu, obrigado a vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, até mais.